Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e antes de nós partirmos para o assunto eu só quero deixar um recado rápido. Hoje eu pretendo que seja o penúltimo vídeo do canal nesse ano, amanhã possivelmente será o último e talvez na segunda-feira nós tenhamos um vídeo, mas se tiver foi gravado amanhã, na sexta, tá bom pessoal? Então não garanto que segunda nós teremos, porque eu vou tirar um período de férias, talvez durante as férias eu acabe entrando ao vivo ou grave alguns vídeos de reflexão lá no canal Casando o Verbo, que é um canal que está abandonado há um tempo, né? Mas eu quero retomar ele e aí, se for o caso, eu gravo alguns vídeos por lá, mas de uma maneira mais descontraída. Tá? Só se acontecer alguma coisa que eu achar que é importante trazer uma reflexão para vocês, tá bom? Então, se quiserem acompanhar algo nas férias, apareçam lá no Casando o Verbo, se inscrevam lá. Mas vamos ao assunto aqui que nos interessa. Tem várias matérias aqui para comentar. A primeira delas é essa aqui. O que vocês estão vendo aqui? São tratores que estão literalmente despejando esterco nas rodovias. Eles estão fechando as rodovias com esterco mesmo, né? Restos de animais. Por quê? Porque a Europa, a Alemanha especificamente nesse caso, está cortando os subsídios da agricultura. Notadamente o subsídio para o diesel dirigido à agricultura, porque há um combate à agricultura no mundo inteiro. Não é só o Brasil que está sofrendo, né? Para o agricultor brasileiro, num primeiro momento, pode parecer bom, uma vez que a Europa compete com a nossa agricultura e eles não competem com a mesma competência, porque o nosso agricultor brasileiro é o melhor agricultor do mundo, é ele que mais traz divisas para o seu país no mundo, nem o americano ganha de nós, nem o europeu, nada, né? Então, se há uma medalha de ouro no Brasil é na agricultura. Só que a agricultura brasileira também está sob ataque, né, dos verdolengos, né? Lembram que eu falei para vocês que eu ia chamar essa turma aí da onda verde, né, dos Greenmen de verdolengos? Então, e lá na Alemanha também está acontecendo. Então, o corte de subsídios acontece porque eles não querem mais estimular essa prática da agricultura. E o subsídio, ele já existia porque a agricultura da Alemanha não é tão competente quanto a nossa, né? Então, eles precisavam subsidiar. Aqui eles jogaram um esterco literalmente na frente da sede aqui da... Agora eu não lembro qual é o parlamento, não sei se é da União Europeia ou da... Enfim, aqui não é Berlim, né? Mas o mesmo motivo, quebra e substituição e corte de subsídios. Então, o que está acontecendo no mundo? Aquilo que a gente mostrava para vocês há anos atrás, vinha prevendo, né? A agricultura vai ser substituída, né, cada vez mais pela agricultura de máquinas, os pequenos agricultores familiares vão ser combatidos. Não adianta político vir dizer para você que isso não é verdade, que não vai acontecer, porque vai, pessoal. Isso faz parte da agenda. Se o político vier e disser com plena convicção, pode ser que ele seja mais um iludido, mais um enganado, porque é um burro que não sabe do que está falando. Mas existem aqueles mentirosos que vão dizer com plena convicção, sabendo que a agenda busca substituir os agricultores pelos grandes proprietários ao estilo do tio Bill, né, que comprou aí muitas terras e vai mecanizar com a inteligência artificial. Então isso faz parte da agenda que está por vir. E voltando um pouco ao tema da economia, o Warren Buffett vendeu 28,7 bilhões de dólares em ações e soa o alarme sobre a economia. Eu já trouxe aqui o pessoal do Zuckerberg e tantos outros aí que estão vendendo ações de suas próprias empresas enquanto a sardinhada está comprando, né? Então eles fizeram, na minha opinião, isso aqui é só uma mera opinião, né? Não é recomendação de compra, de venda, nem de manutenção de ativos, mas na minha opinião eles criaram esse boom de mercado aí de final de ano para fazer com que as sardinhas se empolgassem e comprassem, né? Então os grandes, um vão comprando do outro para fazer as ações subirem, um compra, outro vende, depois outro vende de volta e compra, eles combinam isso, levam o preço lá para cima, e aí o pessoal acha que essa economia sem fundamento nenhum, que está podre, né, nas bases, vai subir infinitamente. Existe uma pequena lógica disso aí estar subindo por conta do excesso de liquidez. Mas esse excesso de liquidez, justamente por conta dele existir, é que vai ser solapado num grande tranco contra os ativos.
Então, para evitar a inflação, nada melhor do que retirar aí bilhões ou trilhões do mercado de uma pancada só. Como? Desvalorizando os ativos. Então, todo mundo que tinha dinheiro na mão, esse dinheiro simplesmente evapora quando as ações estão lá em cima e caem lá embaixo. Quando os criptoativos, né, ou as criptomoedas, como eles chamam, estão lá em cima e vão lá para baixo e assim por diante. Então, será que o Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo, não sabe o que está fazendo quando ele se torna cada vez mais líquido? Isso que ele começou no início do ano, né? Então, a Berkshire Hathaway vendeu 28,7 bilhões de dólares em ações nos primeiros 3 trimestres de 2023. Os 3 trimestres significa o quê? De janeiro a setembro. Em um movimento que alguns economistas interpretaram como um sinal de alarme para a economia americana. De acordo com os lucros da empresa, a empresa do lendário investidor e bilionário sediado em Nebraska, conhecido como o Oráculo de Omaha, porque ele nunca erra, não é que nunca errava, né? Mas é um oráculo nesse sentido. Ele vendeu o valor líquido de 10,4 bilhões de dólares em ações do primeiro trimestre do ano, no segundo vendeu perto de 13 bilhões e comprou mais ou menos 5, né? Então ele fez uma substituição em parte, e no terceiro ele vendeu cerca de 5,3 bilhões de ações. Provavelmente agora nessa reta final, nessa subida das ações, ele esteja vendendo adoidado, né? Nós só vamos saber mais adiante. Agora é a hora dos grandes saírem, porque tem muita gente pequena entrando, né? E vamos adiante aqui. Aqui só mais uma matéria, essa aqui de novembro. Warren Buffett está acumulando dinheiro porque vê uma tempestade se formando e não consegue encontrar pechinchas, diz o gestor de patrimônio. Isso aqui é uma matéria da Markets.Business Insider. Então, é mais uma matéria dizendo a mesma coisa. Depois do flagelo, pessoal, tudo ficou descontrolado e nós estamos vendo aí, na minha opinião, a prévia de uma grande tempestade. É o que eu tenho dito. Acredite quem quiser, eu não sou o dono da verdade, é apenas uma opinião, mas me parece que muita gente está sendo enganada nesse momento. Agora isso aqui, ó. The Rock visita os chefes militares do Pentágono. Ele está planejando concorrer à presidência? Isso mesmo, o ator The Rock. E não adianta dar risada, porque nós já tivemos muitos atores que se tornaram governadores, como, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, ou o teórico da conspiração, né, que agora me foge o nome, que se tornou um governador também, ou até mesmo presidente, como Ronald Reagan, que, para quem não sabe, era também um ator. Então, Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, enviou um vídeo de sua visita mais recente ao Pentágono, enquanto rumores sobre sua potencial presidência disparavam. Nesse período, muitos nomes que têm alta popularidade acabam sendo projetados como possíveis candidatos à presidência, não porque eles vão acabar sendo candidatos de fato, mas porque aí uma grande expectativa, um hype é criado em torno do nome deles, por conta das pessoas que gostam deles, né? E aí eles estão previamente combinados de lançar o seu nome, projetar o seu nome e depois despejar a sua popularidade no político X ou Y. Provavelmente o The Rock vai acabar fazendo isso em favor do Joe Biden, né, ou do candidato aí da presidência Joe Biden. Então, não pensem que o The Rock vai de fato disputar, como ano passado aconteceu com o Donald Trump e aquele artista lá, o X, não sei das quantas, que eu me esqueço também, que também fez um hype em torno do nome dele e, ao final das contas, apoiou o Trump. Isso é natural e é normal que aconteça. Isso é tudo previamente combinado. Então, nós estamos vendo aí que a campanha presidencial norte-americana já começou. Agora, ontem eu fiz um comentário no vídeo sobre como as geladeiras no Brasil vão encarecer e as pessoas, alguns não entenderam direito, então rapidamente eu vou explicar. Surgiu uma regra dos chamados verdolengos, né, que vai obrigar os fabricantes a melhorar a eficiência da geladeira, ou seja, vai encarecer. Então, se estima que as geladeiras mais baratas, as mais furrecas, aquelas mais ruinzinhas, vão custar no mínimo R$5.000. Por quê? Vamos ver aqui, tem aqui o item dizendo o que eles vão fazer. Então, a indústria prevê preços mais altos. Aqui o Ministério diz que aumento de R$5.000 é mentira. Acredite quem quiser, né? De acordo com o jornal, o presidente da entidade, Jorge Nascimento, afirma que ao excluir do mercado as opções mais baratas, a mudança elitiza o setor. Vamos ver onde é que está.
enfim, que tem aqui, eles vão trocar algumas peças, a geladeira vai se tornar mais eficiente. Aqui, ó. Segundo o Ministério, a mudança a partir de 2028, os produtos que estarão disponíveis nas lojas serão em média 17% mais eficientes que os disponíveis hoje no mercado nacional. Sim, mas isso acaba encarecendo, né? Vamos adiante. Ateneu Santista fecha as portas após 71 anos. Fomos pegos de surpresa. Então, mais uma tradicional empresa, no caso aqui, é uma instituição que está aí há 71 anos, né? Acabou fechando as portas, uma instituição de ensino, né? E alguns professores já estavam trabalhando há pelo menos 6 meses sem receber, a direção tentou conversar, mas não houve acordo e a escola acabou fechando. Então, isso mostra como a coisa está ruim. Ora, se um colégio particular começa a não pagar os professores, é porque, eventualmente, ele não está recebendo. Se ele não está recebendo, é porque os pais não estão conseguindo pagar as mensalidades ou porque eles estão perdendo alunos. Mas, se estivessem perdendo alunos, seria mais fácil simplesmente demitir uma certa parcela de professores, né? Talvez o que esteja acontecendo mesmo é que a inadimplência, né, nesses colégios particulares esteja subindo. Então, isso mostra que realmente a economia não está essa maravilha aí que as pessoas estão apostando que esteja, enquanto estão comprando ações, apostando nas altas infinitas, né? Não sei, é só mais um indício, somado àqueles vários que eu já trouxe. Será que é isso? Vamos mudar um pouco de assunto. China adverte para a armadilha da tecnologia intermediária. A principal academia de ciências da China pediu hoje a Pequim que abra as portas ao investimento e talentos estrangeiros para evitar que o país fique retido na armadilha da tecnologia intermediária sem conseguir ascender nas cadeias de valores. A China é famosa por ter recebido muita tecnologia do Ocidente, né, principalmente dos engenheiros alemães, americanos e até mesmo israelenses. E a China, então, é muito competente e conseguiu, com seus cientistas, apreender, né, esse conhecimento. Só que, depois que a China lançou o seu plano Made in China 2025, despertou um alarme nos países ocidentais, especialmente nos Estados Unidos de Donald Trump. Aqui, ó, Made in China visava transformar o país numa potência tecnológica com capacidade dos setores de alto valor agregado, incluindo inteligência artificial, energias renováveis, robótica e automóveis elétricos. E aí, então, os Estados Unidos, através de Donald Trump, pensou o seguinte: olha, eu acho que o que eles estão querendo é nos substituir. E aí eles começaram a retirar empresas, impor inclusive a retirada de empresas, para que a tecnologia dessas empresas não fosse mais repassada à China. E aí ela dependeria exclusivamente dos cientistas dela. E aí, então, a Academia de Ciências da China está dizendo, olha, se nós não trouxermos investimentos e talentos estrangeiros, isso é, cientistas estrangeiros para cá, nós vamos acabar estacionando com a tecnologia que nós já estamos agora. Nós vamos ficar com a tecnologia intermediária, enquanto o Ocidente vai avançar e nós não vamos conseguir alcançar. Isso aqui é de especial interesse porque a tecnologia hoje dirá tudo, né? Quem tiver tecnologia, especialmente da inteligência artificial, em um determinado momento vai dominar o mundo. Uma outra situação rápida aqui. A guerra da União Europeia contra X é uma guerra contra a liberdade de expressão. X, ou X, é a plataforma de comunicação do Elon Musk, né? Depois de meses de tiroteios, a guerra da União Europeia com o Twitter começou oficialmente. Na segunda-feira, agora, né, dessa semana, Bruxelas abriu um processo formal contra o gigante das redes sociais de Elon Musk. O primeiro ao abrigo da sua nova lei de regulamentação da internet é a lei dos serviços digitais. A investigação se concentrará na suspeita de incumprimento de X das obrigações da lei, né, para remover conteúdo ilegal do site na União Europeia. Faremos pleno uso da nossa caixa de ferramentas para proteger os nossos cidadãos e as democracias, afirmou Thierry Breton. Quando eles falam em proteger os nossos cidadãos, eles estão pensando, na minha opinião, nos cidadãos de primeira linha, ou seja, eles, né, a classe dominante europeia, porque o cidadão comum, evidentemente, salvo aquele que é idiota, ele quer ter plena liberdade de expressão. E proteger a democracia em termos, né, porque se você está num país democrático, você tem de ter como pressuposto mínimo e básico a liberdade de expressão. Plena, sem restrições, sem censura prévia, né? Então, e quando você coloca penalidades
extremadas para quem emite uma opinião, é óbvio que, embora não exista censura prévia, há uma ameaça tão grave à integridade da pessoa, ao patrimônio dela ou a ela própria, que é uma espécie de censura velada. Então, é falso dizer que a liberdade de expressão deve ser regulada, né? Mas é o que está acontecendo na União Europeia, é o que vai acontecer no mundo inteiro, e é aquilo que nós viemos espalhando, ou melhor, viemos previamente anunciando que aconteceria há muitos anos. E aí cada vez foi ficando mais claro e mais claro que isso aconteceria, isso desde antes daquele SOPA. Não sei se vocês lembram quando nós gravávamos os vídeos sobre o SOPA e outros avanços contra a democracia e a liberdade de expressão, né? Mas os maiores tiranos são aqueles que mais falam em democracia e liberdade, né? Porque são hipócritas. Um equipamento de 2 milhões de dólares contra um drone de 2 mil dólares. Pentágono preocupado com os custos dos ataques Houthi. Lembra quando eu falava que nós estamos em uma guerra de quinta e sexta geração, onde qualquer pessoa hoje ela pode pilotar um drone e acabar com qualquer um de qualquer lugar? Não existe mais esse negócio de superioridade militar por conta da alta tecnologia, porque como eles dizem aqui, um pequeno drone de 2 mil dólares, um piá de 14, 15 anos ou menos, ele consegue pilotar esse drone com um artefato que vai lançar chamas para todo lado, se é que vocês me entendem. Ele consegue levar isso para dentro de um navio desses aqui, e muito pouco se pode fazer. Eles têm equipamentos altamente sofisticados, mas quem é que se defende contra a criatividade humana? Não existe defesa contra isso. Não existe pessoa que possa fugir de outra pessoa caso ela esteja determinada a eliminá-la. Nem mesmo os mais poderosos do mundo conseguem conter a criatividade humana da pessoa mais insignificante da Terra. Então, essa disparidade de valores, né, acaba causando mais um prejuízo para quem está detendo a alta tecnologia, né, do que um benefício, né? Veja só, eles têm de gastar 2 milhões de dólares para cada ataque versus 2 meros mil dólares pela parte do inimigo, do adversário. Isso vai causar, em algum momento, algo semelhante ao que nós vemos aí envolvendo os Houthis, né? Pequenos grupos dentro dos vários países, né, do mundo vão começar a criar pequenas milícias por conta de, com baixo valor, com pouca tecnologia, poderem fazer grandes estragos, né? Por isso que eu sou muito contra a censura, muito contra a democracia, porque quando você cala um grupo, quando você esmaga a liberdade de expressão, você radicaliza aquele grupo, porque ele começa a pensar, bom, se falar eu não posso, se me expressar eu não posso, e os meus direitos estão sendo solapados, eu estou sendo massacrado e perseguido, então eu vou acabar agindo. Então é péssimo para a paz, é péssimo para a estabilidade social que você reprima muito um grupo. É importante que você deixe esse grupo falar. Enquanto ele está falando, você sabe o que ele está pensando e ele está, de uma certa maneira, extravasando uma determinada frustração que ele tem. A hora que você não deixa nem mais as pessoas indignadas falarem daquilo contra a qual elas têm indignação, a tendência é que as coisas se radicalizem, o que é péssimo para o Brasil e para o mundo. Enfim, mas isso não adianta falar, né? Quem manda, né? E o resto vai se obrigar a obedecer até um certo ponto, né? Bom, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.